Em relação ao coronavírus, a primeira coisa é a gente não entrar em pânico. É uma infecção, ela já está aqui e nós vamos conseguir passar por isso usando todas as medidas adequadas. Além disso, a gente tem que preservar os nossos idosos, tentar fazer o isolamento domiciliar dessas pessoas, evitar contato com elas, pois elas sim são grupos susceptíveis. Para adultos jovens e crianças sem comorbidades, o quadro gripal ele costuma ser benigno, então vai ter alguns dias de febre, dor no corpo, tosse, secreção nasal, que vai se resolver espontaneamente. Nesses casos, a gente pede para que fique em casa, tome-se bastante líquidos e use analgésicos ou antitérmicos. Esse é um momento para não ter pânico e sim um momento de prevenção. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago falando, mais uma vez aqui para a disciplina de silvicultura. E para vocês é a nossa primeira aula ao vivo, ou melhor, aula gravada pela internet. Na verdade nós estamos testando aqui um novo modo, que é o modo de gravação ao vivo. Vocês estão nos vendo nessa janelinha aqui no cantinho, ao fundo vocês estão vendo os nossos slides. E nós estamos na segunda semana das aulas online e testando novas metodologias para que os nossos vídeos fiquem um pouco mais interativos e para que vocês possam nos enxergar executando os comentários desse vídeo, né? Vocês são a primeira turma em que eu estou testando essa nova metodologia. É claro, o vídeo ainda conta com alguns parâmetros de edição, conta com vinheta, conta com introdução, mas a novidade é que nós temos agora essa janela que vocês estão nos vendo neste exato momento. Bom, para lembrar um pouquinho para vocês aquilo que nós estávamos vendo na nossa disciplina, nós estávamos vendo um pouco sobre o sistema florestal brasileiro e sobre as definições de silvicultura. E depois disso nós começamos a falar um pouco sobre os aproveitamentos que a silvicultura nos possibilita em termos de produtos. Se nós pararmos para pensar, nós temos 3 cadeias distintas: a cadeia de produção madeireira, a cadeia de processamento eletrônico de madeira, que são 2 cadeias diferentes, e a última cadeia, a cadeia da agroenergia. Claro que isso não significa que nós temos tão somente 3 cadeias produtivas. Nós estamos falando sobre as 3 principais cadeias produtivas da silvicultura. Nós não devemos nos esquecer que existem outras cadeias produtivas variadas. A exemplo da cadeia produtiva de resinas, a qual a seringueira se encaixa muito bem, a cadeia produtiva dos taninos, das essências florestais, dos óleos florestais, dentre tantas outras que se aproveitam dos produtos que são oriundos da silvicultura, ok? Depois disso, nós começamos a conversar um pouquinho sobre as principais espécies madeireiras que são produzidas aqui no Brasil. E nós chegamos à conclusão que a maior parte das áreas reflorestadas no nosso Brasil, ou áreas que nós podemos dizer áreas que foram plantadas para aproveitamento comercial, a maioria delas são de eucalipto, que é a espécie que nós começamos a estudar em sala de aula. E além dela, nós temos logicamente a silvicultura com pinos e a silvicultura com a teca, dentre outras espécies que nós podemos nos aproveitar, a exemplo da acácia e de outras espécies que agora seriam as espécies nativas, as espécies que nós vamos comentar com vocês também ao longo da aula, tá? Não é nosso objetivo esgotar todos os assuntos sobre tais espécies, até porque são espécies bastante numerosas. Existem as espécies potenciais também, como jequitibá, como cedro, como mogno. Não é a nossa intenção esgotar o assunto sobre essas culturas. Muito pelo contrário, nós vamos explicar os detalhes principais dessas culturas para que vocês possam buscar as informações por si só, se municiando de informações, por exemplo, com relação à adubação de formação ou de plantio e a adubação de manutenção, a questão do controle das pragas e das doenças específicas a cada cultura. Nós vamos disponibilizando também uma série de materiais para que vocês possam acessar e para que vocês possam também conhecer um pouco mais sobre cada uma das espécies, tá certo? Então vamos à frente aqui na nossa
aula de hoje, aula online, nós estávamos falando sobre a cultura do eucalipto e a cultura do pinus. Na verdade, nós começamos a falar tão somente da cultura do eucalipto e hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre a cultura do pinus também. Vamos relembrar alguns aspectos do eucalipto e já vamos começar a falar sobre a cultura de pinus, tá bom? As pináceas. Pois bem, o gênero eucalipto é um gênero que pertence à família Myrtaceae, nós já havíamos comentado isso na sala. E havíamos falado também que o fato da planta ser do gênero Myrtaceae não lhe traz alguma característica específica, assim como é, por exemplo, como a Euphorbiaceae. A maioria das Euphorbiaceae são plantas que trazem consigo, por exemplo, a produção dos glicosídeos cianogênicos, o látex, não é? A questão do eucalipto ser uma Myrtaceae não lhe traz, portanto, nenhuma característica mais específica, a não ser o fato do eucalipto ser uma das plantas que mais produz metabólitos secundários, alelopáticos, e um destes metabólitos secundários é muito utilizado pela indústria farmacêutica, pela indústria cosmecêutica, que é o eucaliptol. Vocês sabem também que o eucalipto é de origem australiana, veio da Austrália em meados do século XIX e no século XX adentrou a África e também aqui o Brasil, bem no comecinho do século XX, ali por volta de 1906, com os primeiros programas de melhoramento que ocorreram no estado de São Paulo. Em princípio, ela, por ser uma espécie exótica, ela está fora de todas as suas cadeias tróficas, ou seja, ela não vai encontrar nenhuma praga e nenhuma doença, mas também não vai encontrar nenhum benefício para si. Então é uma espécie neutra. Isso se nós considerarmos o início da implantação da espécie, porque nós sabemos que aqui no Brasil já existem na atualidade uma série de pragas e uma série de doenças que podem acometer a cultura do eucalipto. Porém, o eucalipto é uma das culturas mais melhoradas do ramo da silvicultura. Então, o que nós esperamos em termos de melhoramento genético é que as várias cultivares que nós temos hoje, elas têm o seu grau de resistência a doenças, o seu grau de convivência com pragas melhorado, de modo que não é qualquer praga ou doença nas intensidades médias que vão prejudicar o andamento e o desenvolvimento da cultura. Eu diria até que as pragas mais cosmopolitas são mais perigosas que as pragas que são relacionadas diretamente ao eucalipto. O que é uma praga cosmopolita? É uma praga que ataca praticamente todas as espécies madeireiras. E vocês conhecem muito bem, existem as formigas e os cupins, que são as pragas às quais, inclusive aqui na disciplina, nós destinamos algumas aulas bastante específicas para a gente poder conversar com vocês um pouco sobre esse controle das formigas e sobre o controle dos cupins. Para vocês terem uma ideia, antes de se implantar uma área de produção de silvicultura, a gente já pensa em fazer o controle das formigas, isso por volta de 60 dias antes do plantio. Então a atividade da silvicultura, ela exige esse planejamento prévio, tanto antes da implantação, como também um planejamento ao longo da implantação e ao longo do desenvolvimento da cultura. A gente tem que pensar que no caso do eucalipto, no geral a planta vai ficar por volta de 6 a 7 anos e alguns híbridos vão ficar a campo mais ou menos por volta de 5 anos a 6 anos. É muito tempo para a cultura ser atacada por pragas e ser atacada por doenças. Por isso é que a gente precisa pensar numa eficaz estratégia de controle e da mesma maneira no monitoramento ao longo do cultivo como um todo, correto? Bom, além disso, nós comentamos que se trata de uma madeira leve. O que significa ser leve? A densidade das suas fibras é um pouquinho menor. Nós podemos nos utilizar do eucalipto sim para a produção, por exemplo, de móveis, de peças de madeira, sem nenhum problema. Aliás, para a cadeia de processamento mecânico ou eletrônico de madeira, o eucalipto é uma das plantas mais utilizadas. No entanto, se a gente quiser madeiras mais pesadas para construção de casas, para construção de estruturas tais como currais, pontes, paióis, a gente não conseguiria utilizar o eucalipto porque ele não resiste com o tempo. E isso tanto é verdade que mesmo os mourões de cerca, eles precisam ser previamente tratados e impermeabilizados para sobreviver no campo por volta aí de 10 a 15 anos.
por conta dessa densidade baixa da madeira. Além disso, em termos de coloração, a coloração do eucalipto é uma coloração agradável aos olhos, uma coloração mais clara, é uma madeira mais homogênea em termos de uso para essas finalidades que eu havia acabado de falar. E também nós devemos supor e colocar para vocês como algo que é fato, o uso do eucalipto como fonte de fibras para a indústria de papel e celulose. Aliás, essa é a principal finalidade para a qual nós plantamos eucalipto aqui no Brasil e em várias partes do mundo também. É a produção de fibras de celulose, que são aproveitadas pelas indústrias processadoras numa diversidade de finalidades, não só para a produção de papel, mas também para a produção de todos os produtos que se encaixam nessa cadeia de papéis, como é o caso do papelão, como é o caso de alguns produtos de isolamento acústico, dentre outras finalidades, ok? A planta é de ciclo curto e de altíssima totipotência. Ainda bem, não é verdade? Se nós pararmos para pensar, a totipotência é uma característica interessantíssima para as espécies da silvicultura, uma vez que algumas delas apresentam uma grande dormência. Se nós pensarmos, por exemplo, nas sementes de mogno, nas sementes de jequitibá, elas apresentam uma dormência natural que as faz ficar dormentes por muito tempo. E nós precisamos, inclusive, nos utilizar de técnicas de quebra de dormência, como a escarificação mecânica, escarificação química, a embebição, o choque térmico e outras várias táticas para fazer com que a semente saia do seu estado de dormência e possa produzir a nossa muda adequadamente. No caso do eucalipto, não. O eucalipto ele tem uma alta totipotência nos seus meristemas. E isso tanto é verdade que, na medida em que nós vamos para um viveiro, esse viveiro possui o jardim clonal de matrizes. Essas matrizes são plantas geralmente pequenas, elas têm o caule um pouco engrossado porque ela é aproveitada constantemente para a produção das estacas. Como vocês viram no vídeo que nós passamos na sala de aula, né? Os técnicos que trabalham em um viveiro, vira e mexe, retiram as estacas, cortam as folhas e fazem a inserção dessas folhas em tubetes que possuem areia. Ou pode ser algum outro tipo de substrato, exemplo da vermiculita. O mais importante é que seja um substrato que seja altamente drenável, que não acumule água, porque a gente vai precisar fazer essa irrigação dessas mudas estaqueadas de uma forma praticamente constante, de 3, 4, às vezes até 5 vezes ao dia, dependendo da temperatura local e dependendo das condições de umidade do ar onde o viveiro se encontra. Tá? Então, é importante que a gente fale sobre isso, sobre essa questão dos viveiros, mesmo de modo não oficial, porque nós vamos comentar isso mais à frente, porque obter estacas, apesar de nos parecer um exercício fácil, é um exercício que demanda muita atenção, porque a depender da forma como nós trabalhamos, o percentual de perdas pode ser elevado, ok? Os destinos principais, você já sabe muito bem, mas não custa relembrar, é a produção de papel, a produção de fibras de celulose, a indústria moveleira e a agroenergia. Para a agroenergia nós fazemos um pequeno destaque, muito provavelmente é a cadeia que mais terá desvalorização ao longo do tempo. Por quê? Nós estamos cada vez mais buscando fontes renováveis de energia. Não que o eucalipto não seja, nada disso, ele é uma fonte renovável de energia. No entanto, o custo para se produzir essa fonte energética é um custo mais elevado. E nós devemos pensar na ecoeficiência das cadeias produtivas como um todo. Então, muitas indústrias moveleiras na atualidade, elas se utilizam da serragem, dos restos de serragem, para fazer com que as plantas, ou melhor, os briquetes, possam ser formados. O que é um briquet? Briquet é um aglomerado, podemos assim dizer, de cavacos de madeira. Cavacos são resíduos da indústria moveleira, resíduos de serrarias, né? Então nós podemos fazer a aglutinação, a aglomeração desses restos de serragem em um cilindro, que lembra muito o formato de uma lenha. E claro, a gente também chama esse produto de lenha reconstituída,
Isso e tem sido utilizado bastante pelas empresas, principalmente as unidades de beneficiamento de sementes, na hora em que as sementes são armazenadas e secadas. Já não é mais tanto o eucalipto que entra neste caso, o briquet já está entrando, substituindo o eucalipto em si. Então é interessante a gente colocar isso para vocês também. Isso vale não só para o eucalipto, mas para todas as outras espécies madeireiras. A cadeia da agroenergia aos pouquinhos está se modificando e ela está criando um novo nicho de mercado para aproveitamento dos subprodutos das demais cadeias produtivas da própria silvicultura. Interessante também colocar para vocês que no caso do eucalipto, a maioria das variedades que nós trabalhamos, das cultivares que nós trabalhamos, são cultivares híbridas. Algumas das espécies de fato são variedades simples, variedades puras, mas boa parte delas já são híbridos. Quando nós trabalhamos com híbrido, nós estamos trabalhando com o efeito genético de aditividade, também foi explicado para vocês. As plantas híbridas, elas são capazes de expressar algumas características fenotípicas que vão além da média dos pais, principalmente no que tange, por exemplo, a resistência destas plantas a pragas, a doenças, a própria questão da altura, diâmetro, altura do peito. Ou seja, trabalhar com híbrido traz vantagens técnicas, que são muito bem aproveitadas no eucalipto desde 1936. Creio que o melhor exemplo de hibridação para a cultura do eucalipto seja a junção do eucalipto urófila ou urofila com o eucalipto grandis. O eucalipto grandis tem esse tamanho por ser uma das espécies mais avantajadas do gênero eucaliptus. Avantajada em termos de altura, podendo chegar de 15 até 20 metros, dependendo da forma de manejo, e também por ter um diâmetro à altura do peito elevado, por volta de 1,10 m, 1,20 m. Lembrando que o diâmetro da altura do peito é aquele a 1,30 m a partir do solo, ok? Nós nos utilizamos, por exemplo, de paquímetros ou estadiômetros, ou até mesmo nós podemos nos utilizar de fitas métricas simples para analisar qual é o diâmetro da tora a 1,30 m de altura, tá? Por isso que nós chamamos de diâmetro à altura do peito. Pois bem, o eucalipto grandis, então, tem essas propriedades, e o eucalipto urófila, ele tem maior concentração de alelopáticos. Alelopáticos os quais impedem a germinação e o crescimento de algumas plantas que se encontram na base ali da planta, principalmente no solo, algumas plantas invasoras, plantas daninhas. E também há uma certa resistividade com as principais doenças. Então, na medida em que nós fazemos o processo de hibridação de ambas as espécies, nós conseguimos um híbrido que expressa as melhores características de ambas em um único híbrido, que neste caso é o eucalipto urograndis, tá certo? Nós temos vários outros, por exemplo, o eucalipto toleriana com o eucalipto citriodora, chamado de toleriodora. Esse eucalipto ele possui um cheiro bastante característico, um aroma bastante característico, e ele também produz uma série de metabólitos secundários que são utilizados para a indústria cosmecêutica, ou a indústria farmacêutica, ou a indústria química também. E ele possui também uma essência que é bem marcante, inclusive sendo utilizado até como essências desses cheirinhos que vocês encontram aí no supermercado, que são os aromatizadores de ambiente. Bem interessante, inclusive eu tenho uma mudinha aqui em casa, foi o caso que eu falei para vocês do cultivo de eucalipto em vaso. Tá crescendo, tá ficando interessante, qualquer hora eu mostro essa muda para vocês, tá bom? Vamos em frente então. Agora vocês estão vendo algumas das características do eucalipto, que são características mais técnicas. Eu havia falado sobre a questão da propagação pelas estacas, vocês já conhecem muito bem que tipo de propagação é essa. Vocês viram conosco lá na biotecnologia e micropropagação vegetal, lá no ano passado, no 4º ano, né? O espaçamento de plantio, no geral, é 3x2. Bom, aqui tem uma técnica para que vocês possam entender mais ou menos quantas plantas vão ser colocadas por hectare. Vocês precisam calcular qual é a área de ocupação de uma planta. E a área de ocupação de uma planta vem a partir da multiplicação do seu espaçamento, entre linhas e na linha. Vocês estão vendo ali no slide 3x2, correto? 3 metros entre as linhas e 2 metros entre as plantas numa mesma linha. Todos entenderam, né? Ok.
Então, para a gente saber qual que é a área ocupada por cada planta, basta que a gente faça a multiplicação dessas duas variáveis. Então nós temos 3 vezes 2, 6. Portanto, cada planta ocupa 6 metros quadrados. Para vocês entenderem quantas plantas podem caber em 1 hectare 10 mil metros quadrados, basta que vocês façam uma simples regra de 3. Uma planta ocupa 6 metros quadrados, X plantas ocupam 10 mil metros quadrados. Entenderam a lógica? Eu digo isso porque ainda a gente chega no 5º ano, nós temos estudantes que infelizmente se embananam na questão do espaçamento. E na hora em que a gente erra o espaçamento, praticamente todo o manejo da cultura ele sai errado também. A exemplo do cálculo de adubação, a exemplo do cálculo de qualquer outro produto que possa adentrar e beneficiar as plantas. Então a gente tem que colocar isso para vocês dessa forma também, tá? Fica mais fácil o raciocínio. Bom, se nós levarmos em conta as variantes dos espaçamentos, nós podemos ter, por exemplo, o eucalipto plantado no espaçamento 2 por 2, ou seja, cada planta ocupando 4 metros quadrados, o que significa que eu vou ter um aumento no número de plantas por hectare. Ou posso trabalhar com 3 por 3, que daria 9 metros quadrados. Haverá então uma diminuição no número de plantas por hectare. O mais importante é que estes espaçamentos que vocês estão vendo, 3 por 2, 3 por 3, 2 por 2, 3 por 1,5, eles são espaçamentos comuns para grande parte das espécies que nós avaliamos, para pinos, para teca, para acácia, para mogno e etc. Então, o cálculo ele se torna, de certo modo, fácil. A gente pode generalizar, então, que nós partimos de alguma coisa em torno de 1.500 plantas por hectare até chegarmos ao máximo de 2.500 plantas por hectare. Nós não passamos disso, tá? Se nós aumentarmos o número de plantas por hectare, significa dizer que a área ocupada por planta vai ser menor. E quanto menor for essa área de ocupação, a tora da planta vai apresentar um diâmetro menor. E nós devemos lembrar que o mercado aprecia as toras de eucalipto, as toras de pinos, com diâmetro à altura do peito por volta de 0,8 metros, podendo variar até 1,1, 1,2 metros. Não mais que isso. Para as outras espécies se modifica um pouco essa cifra, mas no caso específico do eucalipto é de 0,8 a 0,9, até no máximo 1 metro de diâmetro. E a altura de manejo, logicamente, ela também é limitada do ponto de vista científico, não é? 7 metros de altura é o recomendado, correto? Professor, mas eu não posso conseguir árvores maiores? Tem vezes que não compensa. O eucalipto ele pode chegar assim a 15 metros, 18 metros, 20 metros de altura com muita facilidade. No entanto, para que a espécie chegue a essa altura, existe um custo, que é o fato da tora ficar muito fina. Ou ainda, em outros casos, nós podemos perceber que a tora até que fica grossa, mas aí a gente diminui demais o espaçamento, ou melhor, o número de plantas dentro de 1 hectare, aumentando, portanto, o espaçamento. A gente tem que fazer os cálculos para verificar se vale a pena você ter uma tora mais grossa, uma tora mais fina, quantas plantas eu vou ter por hectare e qual que vai ser o lucro obtido a partir disso. A capacidade de corte do eucalipto são 2 cortes. O primeiro desses cortes sendo feito por volta de 6 a 7 anos, o segundo corte feito por volta de 12 a 13 anos, e aí nós não temos mais nenhum corte. Ou até podemos ter o último corte ali por volta dos 20 anos, 21 anos. Entretanto, quando nós fazemos este segundo, ou melhor, esse terceiro intervalo após os 12 anos de idade, a gente corre um risco muito grande da tora não ser produzida adequadamente. Ela corre o risco de ser mais heterogênea. Então, o que muitos produtores fazem? Depende muito do mercado. Se o mercado está muito receptivo às toras, está muito receptivo ao eucalipto como um todo, a tendência é que o produtor deixe esse terceiro ciclo avançar após o segundo corte. Se o mercado não está pagando adequadamente, as projeções de preço apontam para isso, aí encerramos o cultivo de eucalipto no segundo corte e aí nós fazemos a renovação do ambiente. Nós
retiramos as toras, fazemos o aproveitamento que se deve, fazemos a destoca, fazemos todo o processo de reforma do solo, com calagem, com adubação, às vezes até adentrando com uma adubação verde para recuperar as características edáficas daquele solo, principalmente no que diz respeito ao teor de nutrientes, tá certo? Outra questão interessante é a adaptabilidade dafoclimática dessa cultura. Como vocês sabem, o eucalipto ele tem o potencial de ser cultivado em praticamente todo o território brasileiro. E só não é cultivado em todo o território brasileiro por algumas limitações ligadas à presença da própria mata nativa. O eucalipto ele tem sim um potencial invasor que é importante. Então, imagina se nós estivermos frente a uma unidade de conservação lá na floresta amazônica e na beira dessa unidade de conservação nós plantamos o eucalipto. Podemos ter a contaminação genética de algumas árvores que se encontram ali no ambiente florestal. Numa hipótese bem remota, é bem verdade, mas isso pode acontecer. Também nós podemos ter a queda de alguns pequenos galhos, e dada a sua totipotência, haveria a possibilidade desses pequenos galhos, desses pequenos pecíolos enraizarem. E aí a gente vai ter invasão de eucalipto em mata nativa, algo que não é adequado de se acontecer. Então, o eucalipto ele é aproveitado, ele pode ser aproveitado no Brasil como um todo, mas na verdade ele não é aproveitado principalmente lá na região norte, porque outras espécies nativas, outras espécies locais que têm mais adaptabilidade a temperaturas muito altas e a excesso de chuvas, elas já estão por lá. Então o eucalipto ele é mais aproveitado aqui no centro-sul. E um segundo fator que eu creio que é muito interessante para a gente estabelecer aqui a nossa análise é justamente o fato das principais plantas processadoras estarem aqui no centro-sul. São poucas as empresas que se encontram na região centro-oeste e na região nordeste. A maior parte delas estão aqui no sudeste, principalmente o estado de São Paulo e Minas Gerais, e aqui no sul, estados de Santa Catarina e o estado do Paraná também. Vale dizer que nos estados do sul, a gente encontra mais pinos que eucalipto lá no estado de Santa Catarina. É um dos poucos estados onde nós percebemos essa situação. Na maioria dos outros estados, o eucalipto domina as áreas de produção de silvicultura, correto? Sendo, logicamente, a espécie exótica mais cultivada do Brasil. E a questão da produtividade, nós não podemos precisar a vocês de uma forma direta, porque isso depende de muitos fatores ano após ano. Se a cultura fica por 7 anos ali, na área de produção, ela pode sofrer com uma série de intempéries e pode também sofrer influências de um manejo inadequado, de um manejo de pragas, de um manejo de doenças e até mesmo o manejo florestal em si, porque eventualmente nós devemos fazer o desbaste. O que é o desbaste? É a retirada de algumas plantas débeis do cenário. Quando nós fazemos a implantação do eucalipto, muitas vezes algumas plantas elas não estão adequadas e nós vamos percebendo isso ao longo do tempo. Então não adianta nós investirmos tempo e nem recursos para aquela planta mais débil virar uma planta adequada. É mais válido então retirar essa planta, geralmente por volta do primeiro ou do segundo ano do seu desenvolvimento. As demais que estão se desenvolvendo adequadamente, elas permanecem no campo, logicamente, Também temos a questão da desrama. Ela não é tão aplicada ao eucalipto, claro, é aplicada mais a pinos e as outras espécies, que significa retirar os ramos laterais que se encontram a uma altura X. Que altura é essa? Depende da espécie. Nós vamos falar sobre a questão da desrama mais à frente, nas próximas aulas, e eu vou demonstrar para vocês algumas regras para a desrama. Geralmente a desrama acontece a partir do momento em que a planta atinge 4 metros de altura, ou melhor, 6 metros de altura. Aí a gente retira os ramos laterais, porque tais ramos não recebem a luz do sol. Eles recebem a luz do sol de uma forma muito difusa. Então, a fotossíntese desses ramos é prejudicada e esses ramos podem se tornar muito mais um dreno do que uma fonte. Por isso que nós retiramos esses pequenos galhos, esses ramos laterais que são ineficientes. Se o produtor fizer esse manejo inadequadamente, claro, a árvore vai sofrer, a produtividade tende a cair também. Então nós não podemos precisar para vocês qual é a questão de máximas produtividades, médias produtividades, porque isso é uma questão
extremamente variável, tá certo? Meus caros, com isso nós chegamos aqui à questão do final da cultura do eucalipto, tá? Nós também falaremos sobre a cultura do pinus, mas como nós já estamos aqui com quase 30 minutos de aula, então eu vou finalizar aqui o nosso debate sobre a cultura do eucalipto, finalizar no sentido de apresentar essas informações e permitir com que vocês possam avançar por conta, junto comigo lá no fórum. Lá no fórum nós já temos algumas atividades preparadas, principalmente com relação ao reconhecimento das principais pragas da cultura do eucalipto. Então, eu gostaria que vocês acessassem o fórum, que vocês visualizassem os comentários, visualizassem aquilo que nós estamos pedindo para que vocês façam e executassem as atividades a contento. E aí na próxima aula nós vamos focar a nossa atenção na cultura do pinus, tá certo? Em sendo assim, um forte abraço e aguardo você lá no nosso fórum. Até mais!